E aí, gente, sejam bem-vindos a mais um Jovem Cast. Eu sou o Rafael. Eu sou a Marcela Nicole. Hoje estamos com um convidado muito especial, o Newton. Newton, se apresente, por favor. Eu sou o Newton, eu nasci e cresci aqui no Jardim Olinda e já fui colaborador da Obra do Berço. E hoje fui convidado para o Jovem Cast. Newton, hoje vamos perguntar um pouco sobre como foi sua infância, sua adolescência, sua história de vida. Certo. Conta um pouco pra gente. Eu tive uma infância, eu cresci numa situação de vulnerabilidade bem latente, né? E isso trouxe diversos desafios, porque eu cresci na comunidade, no Jardim Olinda, e nem era asfaltado, era o que a gente chama de uma favela mesmo, assim, né? E não tive tudo aquilo que eu queria, não tive. Então, tive muitas vontades, assim, sabe? Às vezes de uma alimentação diferente, de um videogame. Eu cresci muito nesse cenário, assim, de sentir vontade de coisas que eu não tinha acesso em virtude dessa vulnerabilidade, né, que eu cresci. Mas eu também aprendi que as coisas chegam com tempo, com esforço. Isso também me ajudou de certa maneira. A ausência de muitas coisas me ajudou a saber esperar um pouco mais ou saber lutar por aquilo que eu realmente quero. Entendi. Na nossa idade, entre os 15 aos 18 anos, eles cobram muito escolhas da gente. Qual foi a escolha mais difícil que você teve que tomar na sua adolescência/infância? São muitas escolhas difíceis, né? E é um período que a gente nem está muito preparado para fazer escolhas de verdade, assim. Então, eu acredito que a escolha mais difícil foi a faculdade. Foi no final da adolescência, tive que escolher uma coisa que eu nem sabia muito certo o que era, que foi ciências da computação. Não sabia muito bem, mas me falaram que ia dar dinheiro, que era uma coisa boa, que era importante, que, é esse o caminho. Fui meio que sem saber direito o que encontrar nessa estrada, né? Foi muito difícil, assim, a faculdade em si de ciências da computação é muito, muito difícil. Mas foi muito bom também porque eu tive a condição de treinar uma coisa que eu não tinha muito boa, que é a lógica. Sabe, pensar de uma maneira lógica, entender de uma maneira mais metódica, sistemática. Eu não tinha essa habilidade, então na faculdade eu tive que desenvolver. Você passou alguma dificuldade para começar a faculdade? Muito, muito, porque meus pais eram contra. Porque imagina, a gente era de uma família, né, assim, com bastante necessidade. Eu estava trabalhando, eu ajudava em casa. 1/3 de tudo que eu ganhava ia para casa, mas quando eu entrei na faculdade, não ia ter mais como contribuir. Então minha mãe, eu lembro que ela foi muito contra, assim. Meu pai, depois de um tempo, rapidamente, ele começou a entender, assim, o que era um investimento a longo prazo. Mas no começo, até meus irmãos, por exemplo, eles, também não vou ajudar mais, sabe? Criou aquela polêmica. Então foi uma coisa porque a gente tinha uma necessidade latente no momento. E isso fazia falta, né? Então tive bastante dificuldade, principalmente com essa visão da família. Entendi. Então, na sua formação, era algo novo na época, quando você começou? Totalmente, muito novo. Então, meio que foi um pouco confuso para você. Você tinha acabado de entrar para o mundo adulto e entrar já com computação, que era algo novo na época. Na época, assim, telefone em casa, celular, era coisa de pessoas que tinham muito recurso. E a internet era uma internet de escada, né? Então era muito diferente. Nem tinha, por exemplo, eles estavam criando na época o Virtua, a TV a cabo. Estava, assim, dentro de projetos, ainda nem existia muito bem. Então a tecnologia era uma coisa que poucos acessavam. Imagina, ciências da computação. Hoje já é um nome, né, que fala, meu Deus, imagina naquela época, né? Então era realmente um desafio, uma coisa nova, tudo muito, meu Deus, o que é isso que eu vou aprender? Mas eu quero. E vamos lá. Mesmo com a sua família totalmente contra, né? Como você acha que isso pode ter te afetado, assim, mentalmente, vamos dizer? Então, assim, eu sempre fui bastante resistente a críticas, né? Na verdade, as críticas até me motivam agora. Bem teimoso, sabe? Isso acaba te ajudando muito. Então, no começo,
é ruim, você sente, mas eu nunca deixei me parar, assim. Então, sempre se eu quisesse fazer, era um problema muito meu. Assim, eu não me importava muito, claro que você sempre se afeta, mas esse tempo de melancolia, para mim, ele é muito rápido. Então, eu consigo vencer rápido. É bom e é ruim ao mesmo tempo, porque parece que você fica meio sem coração, mas quando é uma coisa que você está muito certo dos benefícios a longo prazo, você tem que fazer assim, né? Porque nem todo mundo sabe tudo que está envolvido numa decisão que você tem que tomar. E se essa decisão está saindo do seu bolso, da sua responsabilidade, é você que vai arcar com todas as consequências dela, então é você que tem que bancar isso daí, não importa quantos estão contra você. Se você acredita, você sente que é isso, vai pela sua intuição e usa um pouco da lógica. E a gente acredita que não foi uma escolha muito fácil, né? Mas falando da faculdade, você fez a faculdade e depois você conseguiu arrumar um primeiro emprego dentro dessa área mesmo? Como que foi essa sua trajetória da faculdade para histórico da sua carreira, né? Se iniciando. Eu fiz o curso aqui na Obra do Berço quando eu tinha 15 anos, e aí já saí daqui para trabalhar no departamento de novos negócios de uma empresa de comunicação muito bacana, assim, né? Rede Globo. E aí eu fiquei trabalhando nesse departamento chamado New Business, e só cara, assim, cabeçudo que eu quero dizer, cara que se formou fora do Brasil, sabe? Tinha um cara que se formou na Suíça, outro que se formou na França, mentes bem diferentes das mentes que eu estava acostumado, né? E isso me ajudou muito, porque eu falava assim, nossa, meu, esse cara tem essa visão, esse cara estudou não sei aonde. Isso me atiçou bastante, assim, a curiosidade e a vontade também de ser parecido com aquilo, né? Aí depois esse foi um dos motivos que eu escolhi Ciências da Computação, muito influenciado pelo pensamento desse grupo, visão de futuro. E os caras estavam certos, né? Aí eu fiz uma pós de gestão de pessoas, porque eu também sempre quis, desde que eu passei aqui na Obra do Berço, eu já sabia que eu queria trabalhar no setor social, da educação, terceiro setor, enfim. E aí eu sempre quis, e sempre fui direcionando a minha carreira para isso, né? Aí eu fiz pós-graduação em gestão de pessoas, fiz MBA em recursos humanos, fiz uma outra coisa que também sempre quis, foi ir para fora, né, do Brasil, morar um tempo e aprender uma nova língua. Isso foram coisas bem desafiadoras, mas que graças, né, para quem acredita, graças a Deus, e graças ao nosso esforço também, pessoal, a gente consegue atingir. Alguns caminhos, algumas jornadas vão trazer menos dor, outras muito mais. E se você quer, você tem que saber que o caminho, o percurso, ele vai apresentar algumas dores, meu jovem. Vai apresentar. No seu primeiro emprego, ou todo o decorrer da sua carreira profissional, qual foi a maior dificuldade que você teve, que você viu? Tipo, nossa, isso mexeu comigo. Foi a diferença entre aquelas pessoas que tiveram um pouco mais de privilégio durante o percurso e eu, que não tive tanto privilégio. Eu sentia essa diferença, né? Então, por exemplo, quando eu me deparava numa sala, as pessoas falando inglês, eu percebia que aquela pessoa que teve a condição de estudar mais tempo, numa escola mais renomada, ele tinha um raciocínio um pouco mais rápido, mais apurado, enquanto que eu não tinha. Porque eu tinha que dividir o estudo com muitas outras coisas, né? Muitas outras necessidades. Então isso às vezes me deixava um pouco triste, assim, eu falava assim, nossa, meu, não é muito... Só que eu aprendi que existem duas coisas, né? Uma é a desigualdade social, que sempre vai existir, e que bom que ela existe, e outra é a injustiça social, essa é ruim. Quando você tem uma injustiça social, você é cobrado por uma coisa que você não teve muita chance de desenvolver, né? Agora, a desigualdade, ela é importante, a gente sempre vai ser diferente, a gente sempre vai ser desigual, né? Você vai gostar muito mais, vai ter talentos para algumas coisas, eu para outras, isso é desigualdade, normal. Agora, quando a gente tira o básico de uma pessoa, quando ela passa uma necessidade do básico, isso é uma injustiça, isso é diferente. Toda essa sua carreira que você teve até certo momento, você já pensou em fazer algum curso ou palestra, ou você já fez? Já fiz, assim, já falei bastante com jovens, com grupos de comunidades diferentes, né?
E eu acho que quando você passa por caminhos tortuosos, caminhos difíceis, você acaba aprendendo coisas que outros que tiveram um pouco mais de facilidade não aprenderam, né? A lidar com principalmente esse eu questionador, esse eu que sente dor e reclama e fala, meu, não precisa fazer isso, você aprende a lidar com você mesmo, você ganha uma autorresistência e um autoconhecimento muito forte. Então sim, já dei palestras sobre isso. Sobre os seus projetos, quais foram e qual foi o seu maior projeto que você sente muito orgulho hoje em dia? Foi a criação, a programação de um algoritmo chamado Personal Map. Esse algoritmo ele faz leitura e mapeamento de personalidade de pessoas. Também é um trabalho que eu desenvolvo. A minha esposa hoje só cuida disso, ela só trabalha com isso. E a gente tem bastante empresas assim que aderem a esse produto, porque quando a gente fortalecer qualquer coisa em uma pessoa, o primeiro passo é o autoconhecimento. Então eu tenho bastante orgulho de dizer que eu consegui criar toda a lógica de programação dessa solução. E hoje dá dinheiro, né? Então é bem legal. Parabéns pela conquista, né? Inclusive estou vendendo, se você quiser. Você falou que você já fez palestras e tudo mais. Pelo que eu pude perceber, você tem muito um vínculo, né, com a sociedade em si. Você faz muitos trabalhos para a sociedade. E eu queria saber como que é essa experiência, o que você sente ali na hora que você está fazendo. E se você já fez, tipo, projetos voluntários, alguma coisa assim. Bastante. Com o Personal Map mesmo, existe uma possibilidade. Eu já fui em algumas escolas públicas, rodei com jovens do terceiro ano, gratuitamente, de uma forma voluntária, porque quando o jovem tem esse norteador, ele consegue fazer decisões mais assertivas, né? O que eu sinto? Todos nós temos fases na nossa vida. Existe uma fase que você é muito autoafirmativo, existe uma fase que você corre muito atrás de resultados. Existe uma fase que você precisa ter um papel social. Você fala assim, meu, quem sou eu dentro dessa sociedade? Quem? Você entra numa crise. E aí você vai atrás de respostas, né? E você quer ser o melhor dentro daquela sociedade. Então, quando você está nessa fase, você meio que não olha muito o quanto você ganha, mas o quanto os outros ganham com a sua atitude. Então, eu estou um pouco nessa fase, né? De abdicar um pouco mais daquilo que eu ganharia para entender que o benefício está indo mais para uma outra pessoa. Isso traz satisfação, traz uma coisa muito interessante dentro de nós, de transformação. E acho que é uma fase que boa parte das pessoas chegarão um dia e que é importante para a gente poder desenvolver uma sociedade mais equitativa, assim, sabe? Então você poderia dizer que esses trabalhos voluntários e essas suas atitudes benéficas, né, aos outros, não só para você, seriam uma das suas maiores conquistas, tanto pessoal quanto profissional? Acho que não. Acho que existem conquistas que são tangíveis, né? Que por exemplo, você, sei lá, comprou um carro, uma casa, isso também é conquista. Ela se materializa. Mas existem conquistas que são experiências. E essas experiências eu acho que são as melhores e maiores conquistas que eu já tive. Além de conseguir atingir aquele objetivo que eu almejei ali no começo, mesmo naquela estrada bem difícil, existem algumas experiências que eu vivi que, essa com certeza eu falo que são conquistas, boas conquistas. Você poderia citar alguma? Por exemplo, eu comprei um prédio em Dubai, tô brincando. Aí eu não cheguei lá, mas... Vai levar a gente para viajar agora. Agora. Mas a quantidade de países que eu já conheci, morar fora, né, fazer um intercâmbio para uma pessoa que veio daquela condição que eu falei para vocês, que foi bem difícil, quase inimaginável, né? Então, acho que essas são excelentes conquistas. Hoje, falar com uma outra pessoa, em uma outra língua. Então, participo de várias reuniões, assim, com pessoas de todo o mundo. São conquistas, que eu tenho bastante orgulho, assim. Puxando um pouco para as viagens agora. Você falou que aprendeu muito, você foi a trabalho ou a lazer. Então, conta um pouco pra gente sobre as suas viagens, como foi? Legal. Até o momento eu já fui em 29 países. Nossa! E aí eu tenho um trabalho agora para fazer em outubro em
nos Estados Unidos, né, Nova York. E vai ser bem legal, porque eu nunca fui lá. Apesar de ter ido em 29 países, eu nunca fui nos Estados Unidos e eu sempre quis, né? Então vai ser bem legal. Bom, é uma experiência muito interessante. No fundo, a gente acaba aprendendo que, por mais que as culturas sejam diferentes, as pessoas sempre estão buscando a mesma coisa, assim, sabe? Que é viver bem, quer curtir ali com a família, quer ter um bom trabalho, quer aprender. Os problemas são bem parecidos. É claro que tem fatores que influenciam bastante, né? Exemplo, se você vai num país que é ilha, você vê que a questão da violência é bem menor. Por quê? Porque a pessoa tem dificuldade para fugir dali. Se ela fizer alguma coisa, ela sabe que a consequência vai acontecer. Enquanto que países muito frios, esses países que a temperatura é muito baixa, as pessoas são muito mais introvertidas, as pessoas são muito mais na dela, não tem uma relação social tão viva quanto países tropicais e super normal também, porque, imagina, no frio aqui mesmo a gente se recolhe mais, né? Imagina viver num país que é muita neve. Então, são esses aprendizados, né? Enquanto que, automaticamente, pessoa na rua, mais interação, mais violência também. Então, países que são mais o calor, assim, essa coisa, tem mais interação, ao mesmo tempo, tem também um pouco mais de violência. E são culturas, né? São culturas, pessoas, histórias que a gente tem que respeitar. Então, você vai num país que a pessoa come uma coisa que você não está acostumado, você fala, ai, que nojo, não sei o quê, mas tem todo um porquê, tem uma razão, tem uma história. Você vai num país que a mulher se veste diferente ali, tem um porquê, tem uma razão. Se você conversar com elas, você vai entender se elas gostam ou não. A gente julga muito mais pelo que a gente vive aqui, mas quando a gente vai lá, vive um pouco, conversa, a gente começa a entender coisas que antes a gente não aceitava muito. Sim, e em relação ao que você falou do vestimento das mulheres, é interessante até porque eu já vi um depoimento de uma moça em que ela tinha que usar um turbante de tudo, só poderia demonstrar os olhos. E foi interessante porque ela viu a nossa vestimenta como algo do capitalismo e do machismo para nos mostrar, né? E é interessante ver essas visões diferentes, esse mundo diferente, né? Ter um pensamento maior e não só, meu Deus, esse tá certo, né? E falar um pouco sobre a sua primeira viagem. Ela foi a trabalho, ela foi a lazer, para onde que foi? A primeira foi... Só para fechar esse assunto, Marcelo, assim, uma vez eu estava conversando com um grupo de mulheres, né? Árabes. E tinha um pessoal da Líbia, tinha outro pessoal da Argélia, mas o grupo maior era da Arábia Saudita. E aí eu falei para elas quase isso, né? Eu falei, não, mas é porque vocês ficam aí, tá vendo? A roupa de vocês. Ela falou assim, tá, mas quem você acha que objetifica mais a mulher? É nós, árabes, ou, por exemplo, vocês com carnaval? Sim. Aí eu fiquei só pensando, né? Essa pancada. Então é um jeito de ser, tudo bem, quer ficar daquele jeito, não tem problema nenhum, tem que respeitar a cultura. Se a mulher quer ficar de outro jeito também, respeita, não tem problema, né? Mas e aí outra coisa que elas falaram assim, olha lá os índices de violência contra a mulher nos nossos países e no seu país, né? Veja a diferença. Então é isso, né? Quando você ganha um pouco mais de liberdade, ou você acha que tem liberdade, você ganha um pouco mais de insegurança também. Agora falando da primeira viagem, a primeira viagem foi a lazer. Eu fiz uma viagem assim de moto aqui na América do Sul, fui para o Uruguai, para a Argentina, e aí eu fui de moto. Foi bem legal também, e aprendi muitas coisas nessa viagem, conheci alguns grupos de pessoas destes países que, como era uma moto mais simples, eles falaram, nossa, não acredito, lá de São Paulo com essa moto. Basicamente, quando eu cheguei lá, a minha região glútea estava escrito Honda, que foi com uma Honda, né? Foi uma piada, né? Não sei se vocês têm... Eu tava... Será que eu dou risada ou não? Entendeu rapidão ali, mas tudo bem. Foi uma fãzinha, meu, 125, pensa. E você pensando da onde você saiu e aonde você está hoje, o que você poderia dizer? Qual a sensação de, tipo, você olhar e... Você acredita que você, tipo, conseguiu chegar onde você queria? Tipo, em olhar as pessoas e virar e falar assim, meu, eu quero ter uma resiliência igual ele, eu quero ter um dinheiro igual ele, seja o que for. Ou até melhor, né?
assim, tem duas frentes quando você faz essa pergunta. Uma é o desenvolvimento pessoal, né, como ser humano. Acho que, assim, todos nós carregamos muitos defeitos, né, e sempre teremos, não importa o estágio da vida que a gente está. Então, acho que tem muitas coisas ainda para lapidar no que tange a minha personalidade. Tem muitas coisas que eu preciso melhorar. E que bom, né, que eu sei disso. É um ato até, assim, importante de reconhecer para que você possa melhorar. Então, como pessoa, como ser humano, eu preciso melhorar em diversos aspectos. É a luta nossa diária. Como profissional, estou muito contente, assim, porque realmente estou em alguns desafios que eu nem imaginava que estaria, assim. Estou super feliz e como empreendedor, acho que eu preciso, antes de fazer a coisa explodir, criar conexões, criar uma figura de autoridade dentro do mercado. Depois que você cria essa figura de autoridade dentro do mercado em determinado assunto, fica muito mais fácil para você comercializar. Às vezes a gente já quer acelerar o processo, mas toda grande árvore, ela foi sempre uma pequena semente, não foi do dia para a noite que ela virou aquela grande árvore, né? Ela foi crescendo e eu tenho que ter essa paciência. Então estou nesse momento de homem de negócios, assim, em breve fazer uma virada grande. E o que você teria para dizer para os adolescentes, crianças que moram em periferia, né? Vêm de periferia e não tem tanto ânimo, não consegue ter tanta força e acreditar que um dia vai poder ser uma pessoa grande, assim, de negócios, bem sucedido, assim, como você, poderíamos dizer? Eu acredito que a adolescência, assim, é uma fase muito difícil, né? A gente tem muita dúvida, tem muitas coisas que a gente quer e fica um mundo um pouco imaginário e um mundo real gerando um conflito. E é o mundo te falando, não, você não vai, né? Mas existem também características desta geração que são importantes de serem combatidas, né? Vocês mesmos combaterem essas características, às vezes de, por exemplo, muito imediatismo, não ter uma resistência de falar assim, não, é um processo. O meu primeiro emprego não vai ser um emprego que eu quero, não vai ser na área que eu amo. Não vou chegar já ficando rico. Mas eu vou aprender eu vou aprender a trabalhar em equipe, eu vou aprender a respeitar o horário, eu vou aprender a ler manuais, não sei. Alguma coisa você vai aprender, você tem que ter assim, vou ficar pelo menos 2 anos aqui, não importa se eu gosto, se eu não gosto, se eu estiver aprendendo, eu vou ficar aqui. Então é isso, eu acho que vocês dessa geração precisam aprender a criar uma resistência, principalmente quando não está do jeito que vocês gostam, não está do jeito que vocês querem. Acho que esse é o principal. Se vocês conseguirem passar essa fase, entender que é uma fase, vocês vão longe, porque são criativos, já nasceram dentro de um sistema todo digital, né? Uma tecnologia muito latente e se vocês só superarem esse pequeno desafio, tenho certeza que vocês vão mudar muitas coisas de uma maneira positiva. Então, para encerrar, você poderia falar de um projeto seu mais recente, que está ajudando hoje em dia muito a comunidade? O mais recente, assim, que está ajudando mais pessoas, é o mapeamento mesmo de personalidade. Embora eu tenha até alguns outros projetos, mas eu foco neste porque esse está muito latente, é um que eu já estou conseguindo, além de ajudar pessoas, ganhar dinheiro com ele. Então, e eu vejo muito potencial, muito, nesse projeto. Não só para benefício próprio, financeiramente falando, mas também para ajudar pessoas. É uma ferramenta que vem em um momento muito importante assim, para a humanidade. Muitas pessoas estão se questionando, estão com desafios emocionais, principalmente depois da pandemia, né? A gente vive um momento intenso, um momento diferente. E a ferramenta, ela casa certinho, tem ajudado muitas pessoas e muitas empresas estão aderindo, né? Inclusive, vou deixar meu telefone aqui, tô brincando. Mas eu acho que a adolescência, os adolescentes, eles podem ter muito benefício quando eles se deparam com um autoconhecimento muito sólido. Vão fazer escolhas mais alinhadas com os perfis deles. E pra gente fechar, você fala alguma coisa para esses jovens pós-pandemia, periféricos, né? Que estão meio desmotivados.
para eles, para aquela câmera? Ó, é assim, o mundo não é do jeito que você espera, meu jovem. Não vai ser de rosa, de flores. A estrada, ela tem muitos espinhos, né? Infelizmente, ainda mais para quem é da periferia, para quem vem de um espaço de ausência de vulnerabilidade. Então, não fica esperando que alguém vai te trazer respostas, que tudo vai ser, sabe, um mar de rosas, não. Que bom que seria, né? Que bom se fosse assim para todos nós, mas não é. Então, é muita resistência entender que você precisa assumir que você é responsável por suas escolhas. Você é responsável principal pelas consequências. Então, é muito esforço. Para quem vem da periferia, este é o principal recado, é muito esforço. Existem pessoas em outras camadas lutando para trazer uma diminuição de injustiças sociais, mas isso é um processo que vai levar muito tempo ainda. Então, se você não quiser ficar para trás nesse caminho, comece a fazer sua parte assim com muita garra. Se você não fizer isso, você vai continuar chorando no meio da estrada. É esse o recado que eu tenho para dar. Newton, eu agradeço por você ter vindo hoje. E eu queria agradecer você que está assistindo. E espero que você tenha gostado. Tchau. Tchau.